Amém, irmãos? Vamos para a palavra. Eu quero compartilhar com você aqui, nessa noite. Nós estamos na quarta profética. E eu quero trazer uma palavra profética para os irmãos nessa noite. Quero compartilhar aqui uma palavra poderosa de Deus. E que essa palavra, irmãos, possa, de fato, fluir na sua vida. E não só na sua vida, mas que possa fluir para as pessoas que estão ao seu redor, seja a sua família, a sua casa, os seus filhos, possa contagiar todo mundo que está ao redor de você, em nome de Jesus. E que ela possa alcançar um raio de 5 quilômetros, 5.000 quilômetros, possa ir e alcançar todo mundo, em nome de Jesus, através de você. Você crê em nome de Jesus? Em nome de Jesus. E eu quero ler com você aqui nessa noite um texto que eu estava meditando, irmãos, e para escrever essa mensagem, e Deus falou muito forte comigo, sabe? E eu quero hoje ler com você Marcos capítulo 9, é somente 4 versículos, a partir do versículo 20 até o 24. Marcos capítulo 9, versículo 20 ao 24, que diz assim, ó: E trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, envolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Diga para esse irmão do seu lado: se tu podes crer, hoje, tudo é possível ao que crê. Se neste lugar, irmãos, nós saímos deste lugar e a gente entender que se nós podemos crer no agir de Jesus Cristo, no poder que há no nome de Jesus, irmão, tudo hoje pode ser resolvido na sua vida, em nome de quem crê, diga amém. Amém. Tudo pode acontecer se você crer. Verso 24 diz: E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Irmãos, esse texto aqui é um texto assim muito forte, muito profundo, né? Porque a gente muitas vezes vive situações na nossa vida espirituais, né? Espiritualmente falando, que a gente não entende, que a gente não compreende. E o mundo espiritual é real, ele existe. As forças das trevas são reais e eles atuam na nossa vida. E a intenção, irmãos, é de quê? De nos aprisionar, de trazer prisões, de fazer a gente sofrer. A intenção é de roubar a nossa paz. É de trazer problemas muitas vezes físicos, mentais, espirituais. Mas a boa notícia, irmãos, é que Jesus é poderoso. E há um tempo, irmãos, que acontece que elas podem até ficar acontecendo na nossa vida. Mas há um tempo, irmãos, que elas têm que acabar. Elas têm que parar. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas começam a mudar, começam a ser transformadas, começam a ser libertas. Esse texto aqui, irmão, fala do pai que, desesperado por causa do filho, né? E a gente não sabe exatamente quantos anos o filho tinha, mas o fato é que o pai disse assim:
ele sofre disso desde a infância. Desde quando ele nasceu, ele sofre disso. E o que podemos, irmãos, aprender a partir da experiência do texto que lemos? O que precisamos fazer para quebrar as correntes da vida que nos fazem sofrer dia após dia? E o tema da mensagem é esse: quebrando as correntes da vida. E Jesus, irmãos, ele veio para quebrar, para desfazer toda a prisão. Jesus, ele veio para quebrar, irmãos, correntes. E o que é, irmão, prisão, correntes? É tudo aquilo que vem para roubar a nossa paz, tudo aquilo que vem para causar tristeza, dor. Eu não sei como você chegou hoje aqui, irmãos, talvez você até desconheça alguma situação da sua vida. Prisões que muitas vezes querem fazer a gente ficar estagnado, parado. Mas eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, toda a cadeia, toda a prisão vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida. Tudo aquilo que tem prendido você, tudo aquilo que tem tentado parar você, tudo aquilo que tem tentado fazer com que você não avance, não conquiste aquilo que Ele já prometeu através da sua palavra, eu declaro em nome de Jesus, que você possa possuir, que você possa adquirir, que você possa receber na autoridade do nome de Jesus, quebrando as correntes da vida. Quebrando, irmãos, as correntes que muitas vezes nos impedem. Mas a pergunta é, para quebrar as correntes, o que devo fazer? Primeiro, irmãos, olha só o que esse texto vai falar, a partir do verso 17 e 18, ele diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Primeira coisa, irmãos, que vocês viram aqui que ele fez um relato. Ele descreveu para Jesus a situação que o filho dele se encontrava, né? Que espumava, que o espírito agitava, que ora tentava jogar na água, ora jogava no fogo, e ele ficava rígido. Esse pai fez uma declaração diante de Jesus, o estado em que o filho se encontrava. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, faça o inventário das suas prisões. Faça um inventário das suas prisões. Para quem trabalha, irmãos, com patrimônio, ou quem trabalha como advogado, sabe que inventário, irmãos, é fazer um levantamento, numerar, classificar, pontuar, separar, dividir, saber o que tem e saber o que não tem. Ou seja, quando eu falo, irmãos, que a gente precisa fazer um inventário das nossas prisões, é identificar as áreas de cativeiro espiritual. Olha para esse irmão do seu lado, esse irmão cheiroso, bonito, lindo, que veio para adorar Jesus, e diz assim: identifique, irmãos, diga para ele, identifique as áreas de cativeiro espiritual na sua vida. Você precisa identificar o mais rápido possível, o quanto antes, quais são as áreas da sua vida que você está vivendo um cativeiro espiritual. Identificar, irmãos, áreas de cativeiro espiritual é reconhecer quais são os pecados. Quais são os pecados? Quais são os medos? Quais são as situações que estão te provocando medo? Ressentimentos? Quais são os vícios ou os padrões de pensamentos negativos que estão impedindo o crescimento espiritual e a liberdade? Quais são, irmãos, as áreas da sua vida que você está preso? Que você reconhece que é algo espiritual, é algo mais profundo, que leva você a ficar estagnado, parado espiritualmente.
Fazer o inventário das suas prisões é avaliar a extensão do problema. É avaliar a extensão do problema, ou seja, examinar honestamente o impacto dessas prisões na vida e no relacionamento com Deus e com os outros. Como é que tem sido, irmãos, o seu relacionamento com Deus? Como é que tem sido o seu relacionamento com as pessoas? Você tem se dado bem por onde você passa? Você é alguém que tem facilidade para se lidar bem com as pessoas? Você consegue se relacionar bem com Deus? Ou você está vivendo situações em que, por onde você passa, você gera problemas? Você cria situações. Buscar a libertação em Deus. A Bíblia, irmãos, ensina que a verdadeira liberdade vem por meio de Jesus Cristo e do poder do Evangelho, que pode quebrar essas cadeias. Você precisa hoje, irmãos, se apossar das promessas que Deus disse através da sua palavra e buscar nele, em Deus, na pessoa do Senhor Jesus, a libertação que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para você, irmãos, é uma vida de paz. Quem gostaria de receber paz aqui em nome de Jesus? Paz. Sabe, paz mental, paz com Deus, paz consigo mesmo. A Bíblia, irmãos, declara, lá em João capítulo 8, verso 32, ele diz assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem é a verdade, irmãos? Jesus. Jesus é a verdade. E Jesus, irmãos, está aqui hoje, sim ou não? Sim. Quem crê que Jesus está aqui? Amém. Você já sentiu Jesus aí? Olha, ó, só um ali que diz, glória a Deus. Quem já sentiu Jesus aqui? Amém. Não, irmão, peraí. Jesus, irmãos, é a pessoa mais importante desse culto. Quero deixar bem claro para você. Jesus é a pessoa mais importante nesse culto. Então eu vou dizer de novo, Jesus está aqui. Eu vou te dar mais uma chance, porque tem uns ali que estão com a boca travada, parece boca de ferro. Senhor, quebra esses arames aí, que prende essa boca fechada. Eu vou dizer mais uma vez, Jesus está aqui na casa. Jesus está na casa. Irmãos, nesse exato momento, todos os demônios bateram em retirada. Sumiram, desapareceram. Porque Jesus, se Jesus está na casa, irmão, se Jesus está presente, irmãos, então tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que vem para te aprisionar, traz liberdade, porque Jesus é a verdade que liberta. Em Atos capítulo 16, verso 30 e 31, vai falar a história de Paulo e Silas que estavam presos, que foram presos no calabouço, que apanharam, foram açoitados. E aí a Bíblia diz, irmãos, que eles oraram e cantaram, à meia-noite, depois de uma chibatada. Uma não, várias. Uma centena de chibatadas. Depois daquela pancada ali, eles estavam orando e jejuando, orando e cantando. Aí à meia-noite, irmãos, diz a Bíblia que as cadeias se abriram. Eu declaro, irmãos, que quando você começar a cantar e a orar, as cadeias vão se abrir. Então eles começaram a cantar e orar. Silas, vamos cantar, vamos orar, não tem nada que a gente faça, vamos cantar aqui, a gente vai morrer mesmo. E aí à meia-noite, irmãos, as cadeias se abriram. Os cadeados caíram por terra, as correntes foram destruídas e os presos foram soltos, inclusive Paulo e Silas. E o carcereiro que estava ali ficou preocupado. Meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Eu vou morrer. Os meus superiores vão me matar. E a Bíblia diz que ele puxou a espada para matar. E Paulo e Silas gritaram e disse, não te faça tal mal. Crê no Senhor Jesus Cristo. E aí aquele homem perguntou, o que eu faço então para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus, você será salvo. Você e toda a sua casa. Por quê, irmão? Porque Jesus é aquele que quebra
todas as prisões da nossa vida. E quando Ele opera isso na sua vida, isso também acontece na sua casa, na sua família. Todos que estão na sua casa recebem essa libertação em nome de Jesus, porque Jesus é poder para quebrar cadeias, quebrar correntes, prisões da alma. Eu declaro, irmão, nesta noite, em nome de Jesus, cadeias, prisões que têm te prendido, hoje, em nome de Jesus, o Senhor está aqui, Ele vai quebrar, Ele vai destruir essas prisões em nome do Senhor. Recebe aí, irmão, recebe. Então, glorifica, dá glória a Deus, diga aleluia, amém, faça alguma coisa. Porque eu tenho aprendido, irmãos, que quando a gente está num culto como esse, quando eu abro a boca para dar glória a Deus, a glória vai para Deus e Deus manda como resposta bênção, vitória. A presença dele se manifesta. Então dá glória a Deus aí. E Paulo, irmãos, entendeu que mesmo ele estando aprisionado fisicamente, mas a palavra não estava. A palavra não podia ficar presa. Por isso que Deus ele operou naquela hora. Jesus manifestou o seu poder através da vida de Paulo e Silas. Para quebrar, irmãos, as correntes, o que devo fazer? Segundo, verso 21, olha o que o verso 21 vai dizer, irmãos. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo ele está assim? E ele respondeu: desde a infância. Segunda coisa, irmãos, que eu aprendo nesse texto é: não acredite nas mentiras de Satanás. Olha, todo mundo ficou calado, né? Fala em Satanás, ninguém dá um pio. Eu vou dizer de novo: não acredite nas mentiras de Satanás. Olha, só 2 ali deram glória a Deus. O resto ali ficaram tudo: será se eu falo? Será se eu não falo? Não acredite, irmão, nas mentiras de Satanás. Olha, viu? Melhorou, né? Não foi não, Flaviano? Não acredite nas mentiras de Satanás. Melhorou. Não acredite, irmão, nas mentiras de Satanás. Porque ele é mentiroso. Não podemos, irmão, saber com precisão a idade do menino, mas o próprio pai afirmou que ele estava prisioneiro, aprisionado desde a infância. Talvez, irmãos, essa família tenha vivido até aquele momento acreditando que, na mentira de que aquele menino viveria assim por toda a sua vida. Irmãos, quantas vezes, irmãos, nós que servimos a Deus, cremos na palavra. Quantas vezes, irmão, não damos crédito no que o diabo está falando? Quantas vezes, irmãos, nós não vivemos uma vida livre, com paz, com leveza, porque nós damos crédito àquilo que o diabo está falando. Aquilo que ele está falando, por exemplo, quando você acha que não há mais chance de quebrar as correntes que o prendem, a gente está acreditando no diabo. Quando você acredita que você não vai conseguir, quando você acredita que não vai dar certo, quando você diz assim que não vai ter resposta, essa situação não vai passar, não vai melhorar, não vai mudar, você está acreditando, irmão, no que o diabo está dizendo. Porque ele constantemente, diante de situações espirituais, ele vai dizer: não vai dar certo não, desiste, abandona, para, sai desse lar, deixa o casamento, se divorcia, deixa ele, deixa ela. E a gente diz o quê? É mesmo, é melhor separar, é melhor divorciar. Mas não é isso, irmãos, que a palavra de Deus diz. Porque quando Jesus ele manifesta a sua presença na nossa casa, na nossa vida, irmãos, tem restauração de Deus. Casamentos são restaurados, lares são feitos novamente. Mas o diabo fica ali dizendo: ó, separa mesmo, sai de casa mesmo,
abandona ele, abandona ela, se divorcia, é o melhor caminho. Aí a gente, no meio do caminho, ainda encontra, né, os enviados de Satanás para dizer, é verdade. E a gente o quê? Fica dando crédito, irmãos. Não dê crédito, não dê ouvido ao que o diabo está falando. Você está acreditando na mentira do diabo, preste atenção no que a Bíblia fala a respeito dele. João capítulo 8, verso 44, a parte B diz, ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha para esse irmão do seu lado com carinho e diz assim, ei irmão, não acredite nas mentiras do diabo. Não acredite não. Porque ele vai dizer para a gente, irmãos, para a gente desistir, para a gente parar. Ele vai dizer assim, olha, não vale a pena ficar na igreja. Ele vai dizer, não vale a pena orar. Não vale a pena jejuar. Ele vai dizer assim, não vale a pena ler a Bíblia. Não vale a pena. Não vale a pena. Ei, irmão, não acredite, eu venho aqui hoje, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, dizer para você, não decreto as mentiras de Satanás, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. E ele não quer que você seja feliz. Ele não quer que você abra o coração para Jesus. Ele não quer que você receba as bênçãos. Ele não quer, ele já viu que você tem algo dentro de você, você carrega algo de Deus dentro de você. Ele não quer. Mas hoje não tem jeito, em nome de Jesus. Eu declaro que ele já perdeu em nome de Jesus. Ele já perdeu essa batalha. Ele já perdeu essa guerra. Ele já perdeu em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Bote a mão assim na sua cabeça, irmão. A gente está na quarta profética. Bote assim. Até os que não crê também. Tem uns aqui que não crê, não quer botar, mas bote assim mesmo. Diga assim, já perdeu Satanás. A bênção é minha. E eu vou tomar posse. Já perdeu, irmãos. Já perdeu. Não acredite nas mentiras de Satanás. Ele é mentiroso e pai da mentira. Não acredite. Não dê crédito. João capítulo 8, verso 32, ele diz, e conhecerão a verdade os libertará. Verso 36, pois se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós vivemos presos, acorrentados, aprisionados, porque a gente fica acreditando, que a gente fica dando crédito, vícios. Situações que vêm para destruir a nossa vida, vêm para destruir a nossa casa, mas não vai destruir não. Não vai destruir não, em nome de Jesus. Terceiro, o que faço para quebrar as correntes da vida? Terceiro, verso 22, ele diz assim, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim, de nós, ajuda-nos. Terceira coisa, irmãos, que eu aprendi nesse texto é, seja determinado em sua decisão. Seja determinado, irmãos. Seja determinado. O que não faltou ao pai do menino foi determinação em ver o seu filho liberto. Eu não sei, irmãos, quais são as áreas da sua vida que você já identificou que está vivendo uma prisão, que está vivendo situações que estão tentando te prender, impedir que você receba a bênção, mas decida hoje. E essa decisão seja com determinação. Sua intercessão foi sua última tentativa, mas foi determinada, sincera e verdadeira. Foi determinada. Senhor, me ajuda. Meu filho está assim. É como se ele estivesse dizendo, Senhor,
Se o Senhor tem alguma coisa para fazer, faça hoje. Se o Senhor tem algo para fazer, realiza. Me ajude a crer, Senhor. Isso é determinação, irmãos. É alguém que diante do fundo do poço resolve respirar e ver uma luz. E diz assim: eu vou me apegar nisso. Uma coisa, irmãos, é você saber das suas prisões. Outra coisa é você ter vontade de deixá-las. Quantas pessoas, irmãos, que querem viver algo novo, querem viver o ano da paz. Esse é o ano da paz. Esse é o ano de a gente viver coisas novas. Esse ano será um ano, irmãos, como nunca a gente viveu na história. Vai ser o ano da nossa história. Vai ser o ano. A gente nunca viveu como um ano como esse ano de 2026. Mas você precisa entender, irmãos. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir. E a sua decisão precisa, irmão, ser sincera, verdadeira. Precisa ser, sabe? É chegar assim e dizer: eu vou decidir aqui hoje. Eu vou parar de viver essa vida. É chegar para Jesus e dizer: Senhor, eu sou o fulano de tal, tenho feito isso, tenho andado assim, eu tenho praticado isso, mas hoje, Deus, eu decido não querer mais viver assim. Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. Senhor, eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. Deus, eu tenho lutado, mas isso dentro de mim é mais forte, tem mais força, e todas as vezes que tento não consigo. Mas Senhor, se o Senhor tem poder para fazer, faça isso hoje. Isso foi determinante, irmão, na vida daquele pai, quando ninguém mais acreditava, quando ninguém mais apostava as fichas. Mas aquele pai entendeu que Jesus é aquele que veio para libertar-nos de todas as prisões. Ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Se o Senhor pode fazer, faça. E ele disse: se você pode crer, você pode crer. Ele disse: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Naquela hora, irmão, o último formato, a última manifestação, vamos dizer assim, a última manifestação foi aquela ordem de Jesus foi dizer assim: acabou, Satanás, arruma tuas malas, que hoje esse jovem muda, que essa história muda. Eu cheguei para mudar. Ei, irmão, se você decidir com determinação, é hoje que tudo começa a mudar na sua vida. É hoje que tudo começa a tomar um rumo diferente. É hoje que tudo começa a ter uma nova paisagem, uma nova vida, uma nova história. Se você decide hoje, se você entender que Jesus está aqui e Ele quer te libertar, e você dentro do seu coração, você não quer mais viver da forma que está vivendo, e você quer colocar diante dos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Então, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, muda, Senhor. Ele está aqui, Ele tem poder para mudar a tua história. Então eu declaro em nome de Jesus, recebe aí para a glória do nome do Senhor. Ninguém pode, irmãos, querer a sua libertação mais do que a própria pessoa que queira ser liberta. Ninguém, só você mesmo. Ninguém. E se você identificou, e se você quer, irmão, eu declaro nessa noite, eu declaro sobre a sua vida. E eu já quero concluir aqui a mensagem, já quero convidar você a ficar de pé.